Boa noite. Hoje eu gostaria de dar procedimento a dois vídeos que eu gravei há algumas semanas aqui no Cantinho do Renan sobre falsos profetas. Mas qual vai ser a diferença dessa vez? Os vídeos anteriores eram sobre pessoas que se diziam videntes ou iluminadas ou místicas e aqueles que os ajudavam, que usavam essas supostas revelações para interesses próprios e geralmente contra o Papa. E por que devemos ter cuidado com essas pessoas? O tipo de falso profeta que eu vou falar hoje é diferente. Geralmente ele não se vale disso. São pessoas que estão integradas, por assim dizer, no cotidiano da igreja, seja como religiosos, seja como leigos. Porém, tem uma coisa em comum com o grupo anterior. Eles usam de uma certa credibilidade que eles alcançam junto com seus seguidores para interesses próprios, como perseguir outras lideranças, como influenciar essas pessoas a adotarem determinadas condutas, ou até você só pode votar em determinados candidatos porque se não votar você está no inferno. Bem, vou citar algumas figuras aqui, agora eu vou tentar me deter principalmente nos atos deles. Atos que eu percebi nos últimos tempos que dos quais não se pode fugir, são atos graves. Para começo de conversa, eu soube que faz alguns dias o Instituto Bom Pastor realizou em Brasília uma espécie de encontro. Esse Instituto Bom Pastor, caso ninguém saiba, é uma instituição nos moldes da Fraternidade Pio X, que discorda da celebração da missa instituída por São Paulo VI, porque eles entendem que a missa no modelo anterior é a missa correta, a chamada missa de sempre. A diferença é porque eles têm autorização da Santa Sé para existir. Agora, qual foi um dos participantes desse encontro? Ninguém menos que Dom Atanásio Schneider, bispo do Cazaquistão, que tem sido muito divulgado por gente ligada à extrema-direita e a grupos ultraconservadores. Por quê? Porque esse bispo ataca o Concílio Vaticano II e é crítico ao Papa Bento XVI. E quem não teve nenhum problema em tirar uma foto com esse bispo, sendo abençoado por ele, abençoado, ninguém menos que o padre Paulo Ricardo, que é uma figura de referência para esses mesmos grupos. Geralmente é a pessoa que eles invocam como referência intelectual no tipo de raciocínio que é: se padre Paulo Ricardo diz, ele é sábio, eu devo segui-lo. Agora eu volto a dizer, porque eu vou tentar evitar mergulhar nas controvérsias teológicas desses personagens e tentar ser o mais objetivo possível, me ater aos fatos. Padre Paulo Ricardo já foi reitor de seminário. Fica a dúvida de se ele é tão defensor da ortodoxia, se ele
é fiel ao Papa. Então, por que ele se deixa fotografar sendo abençoado por um bispo que não esconde sua aversão ao Concílio Vaticano II e ao próprio Francisco? Mas, enfim, é o mesmo padre Paulo Ricardo que anos atrás se deixou fotografar segurando um rifle numa viagem que fez aos Estados Unidos ao lado de Olavo de Carvalho, sendo que Olavo de Carvalho também atacava o Papa Francisco, chegava a chamá-lo de antipapa e meio dizer que esperava o dia de sua morte. Mas ele não é o único. Outro caso de uma proximidade muito incômoda que ocorreu há alguns meses foi quando o padre José Augusto, que é ligado à Canção Nova, apareceu fazendo uma live com o bispo de Anápolis, Dom Adair Guimarães. Para quem não sabe, de Anápolis não, de Formosa, em Goiás. Eu peço perdão pelo erro. Dom Adair Guimarães é o bispo de Formosa. Para quem não sabe, ele é um dos bispos que mais tem atacado a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Papa Francisco. Quando um padre, novamente, um padre que faz questão de ser rigoroso, que diz que ele tem que falar no inferno porque as pessoas precisam estar cientes do que as espera caso não se convertam, soube até que numa pregação que ele deu para idosos, ele chegou a dizer: vocês pensam que porque vocês estão idosos, vocês têm a salvação garantida? Se vocês não se converterem, vão todos para o inferno. Volto a perguntar: o que é que um padre que se orgulha de só falar a verdade, novamente parece acreditar que é mais ortodoxo do que os outros, faz uma live inteira ao lado de um bispo que faz questão de não se integrar com os demais bispos do país, que mesmo parece pensar que é superior a eles. Agora, vamos para outro caso que também merece atenção. Ano passado, o deputado Eros Biondini, que se destacou como cantor na comunidade Canção Nova, organizou um evento com vários colegas artistas também ligados à Canção Nova para promover um determinado candidato. Esse evento tinha inclusive uma foto de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Quem que foi um dos convidados desse evento? Ninguém menos que o candidato derrotado à presidência da República, o chamado Padre Kelmon, que gostava de aparecer com roupas sacerdotais para ressaltar sua, entre aspas, santidade, mas depois se descobriu que ele não era vinculado à Igreja Católica, e sim a uma igreja separada, entre aspas, uma seita, que inclusive procedeu ao desligamento dele. Fica a pergunta: como que um
deputado que conseguiu votos graças ao seu apostolado como cantor católico, convida para um evento organizado por ele um, entre aspas, herege. Alguém que nem pertencia a uma confissão religiosa que tem relação ecumênica com a Igreja Católica. É uma seita. Aí vamos para outro evento que ocorreu já este ano, o Desperta Brasil. Esse evento foi promovido pelo padre Adriano Zandoná, ligado à Canção Nova, e o Frei Gilson, que é um dos religiosos que mais tem se destacado nos últimos tempos com as suas lives de madrugada. Qual foi o tom do Desperta Brasil? Um dos convidados para começo de conversa foi novamente Dom Adair Guimarães. E em muitas das falas havia críticas à CNBB e até mesmo críticas ao sínodo. Sínodo que é um instrumento que já existe na igreja há séculos e que foi legitimamente convocado pelo Papa. Eu volto a me perguntar, como que todas essas pessoas sejam religiosos ou mesmo leigos? Isso porque eu me esqueci de mais um caso. O casal Tiba Camargos e sua esposa Deia, egressos da Canção Nova. Tiba já organizou uma campanha para tentar forçar a Canção Nova a expulsar o padre Roger Araújo de lá, porque ele disse que muitos dos ataques que faziam ao recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, eram ataques fraudulentos. Que já gravou vídeos atacando o Papa e promovendo o falso vidente de Anguera, Pedro Regis. Mas, entre aspas, como ele é um egresso da Canção Nova, muita gente acha que ele é uma pessoa que merece ser ouvida. Mas volto a perguntar, depois de tudo isso que eu citei, que não são interpretações, são fatos, todas essas coisas podem ser facilmente verificadas. Como que você consegue acreditar na ortodoxia, na lealdade dessas pessoas, se elas são descaradamente contrárias ao magistério da igreja, ao Papa Francisco e a tudo que ele tem se empenhado para moralizar e engrandecer a igreja? Você é livre para pensar no que quiser, mas eu digo que entre essas pessoas que claramente preferem seguir um caminho que não se coaduna com o Papa, com o magistério e mesmo com o que eles dizem professar, eu prefiro ficar com o Papa. E antes que você venha me insultar por eu estar simplesmente expressando minha opinião no meu canal, eu gostaria que você refletisse sobre o que eu falei.